Quando a gente é mãe, a gente acha que pode proteger nossos filhos de tudo. Acreditamos que se dermos amor o suficiente, eles jamais vão se perder. Mas a vida me ensinou que nem sempre o amor basta. E quando chegou a hora de fazer a escolha mais difícil da minha vida, eu percebi que não importava o caminho que eu seguisse, eu perderia um pedaço do meu coração para sempre. Me chamo Dona Helena e hoje tenho 82 anos. Mas essa história aconteceu há muito, muito tempo, quando eu ainda era uma mulher de 30 e poucos anos, cheia de sonhos e esperanças. Naquela época, minha maior riqueza não era o pouco dinheiro que eu e meu marido, Ricardo, conseguíamos com muito esforço. Minha verdadeira riqueza era minha família. Antes de começar, quero saber de onde vocês estão me assistindo. Aproveita e já se inscreve no canal e deixa um like, tá? Isso me ajuda demais. Vivi minha juventude numa época difícil. No final dos anos 50, quando o Brasil ainda carregava o peso de uma sociedade rígida, onde a mulher casada devia obediência ao marido, e os filhos deviam respeitar os pais sem questionar. Mas mesmo com todas as dificuldades, eu sonhava em construir um lar cheio de amor, diferente do que eu tive na infância. Eu me casei muito jovem com o Ricardo, um homem que, apesar de sério e calado, sempre foi um trabalhador honesto. Ele não era do tipo que dizia "eu te amo" ou fazia gestos românticos, mas eu sabia que, no fundo, ele se importava com a família que a gente estava construindo. Ele trabalhava como pedreiro, saía cedo e voltava tarde, sempre exausto. Eu, por minha vez, era dona de casa e cuidava de tudo. Lavava, cozinhava, costurava, criava os filhos e mantinha a casa em ordem. Nosso primeiro filho, o Lucas, nasceu em 1956, um menino forte e saudável. Quando ele veio ao mundo, achei que nada poderia me fazer mais feliz. Eu era mãe, e isso me bastava. Com o tempo, vieram mais 2 filhos. A pequena Laura, nascida em 1961, e o caçula Beto, que chegou em 1966. A casa era pequena, os dias eram longos e o dinheiro era curto, mas eu fazia de tudo para que meus filhos tivessem uma infância feliz. Eu remendava roupas, cozinhava com o pouco que a gente tinha, e mesmo quando não sobrava quase nada para mim, eu me sentia satisfeita só de ver eles bem. Mas entre todos, o Lucas sempre foi o meu xodó. Meu primogênito, meu menino inteligente, esperto, carinhoso. Desde pequeno, ele mostrava uma curiosidade enorme pelo mundo, fazia perguntas o tempo todo. Queria saber como as coisas funcionavam. Vivia com os olhos brilhando de expectativa pelo futuro. Ele costumava me dizer: "Mãe, um dia eu vou sair dessa cidade e conhecer o mundo." Eu sorria e respondia: "Pois vá, meu filho, mas não esquece de onde veio." E eu tinha certeza de que ele nunca esqueceria. Mas eu estava errada. Aos poucos, o tempo foi passando e aquele menino doce, cheio de sonhos e energia, começou a mudar. No começo, foram coisas pequenas. Faltava na escola, voltava para casa mais tarde do que o normal. Dizia que estava brincando, que tinha se distraído. Eu, boba, acreditei. Mas o Ricardo não. "Esse menino anda diferente, Helena. Abre o olho." Eu sempre defendia meu filho. "É só uma fase. Ele é um bom menino." Mas a verdade é que algo estava acontecendo. As mudanças foram ficando mais visíveis. Lucas começou a ficar calado, distante. Já não jantava com a gente. Ficava trancado no quarto ou saía sem dizer para onde ia. Eu ainda me lembro da primeira vez que senti medo. Foi numa noite de junho de 1972, quando ele chegou em casa pela madrugada, cheirando a álcool e com os olhos vermelhos. "Onde você estava, Lucas?" perguntei, aflita. "Não é da sua conta, mãe." Foi a primeira vez que ouvi aquela frieza vinda do meu filho. Meu coração apertou, mas tentei ignorar. Eu não queria enxergar o que estava bem na minha frente. Ricardo, no entanto, não deixou passar. "Esse moleque está andando com gente errada, Helena. E eu não vou permitir isso dentro da minha casa." Naquela época, os pais tinham autoridade absoluta sobre os filhos.
Ricardo acreditava que a única forma de educar era na base da força e da obediência. Ele queria cortar o mal pela raiz, mas eu ainda via o menino doce que eu criei. Eu me recusava a acreditar que meu filho estava se perdendo. Os meses passaram e o Lucas se afastou ainda mais. Chegava tarde, não ajudava em casa, não falava comigo como antes. Laura, minha filha do meio, uma noite me disse: "Mãe, o Lucas está diferente." Eu vi ele com os meninos mais velhos. Eles estavam fumando no beco perto da praça. Meu coração gelou. Será que meu filho estava envolvido com aquilo? Mas quando tentei conversar com ele, fui recebida com gritos. "Para de encher, mãe. Eu já sou grande. Posso cuidar da minha vida." Dessa vez, Ricardo não se calou. Se ele acha que pode cuidar da própria vida, então que vá viver fora dessa casa. Meu sangue gelou. "Ricardo, não diga isso. Ele é só um menino." "Menino? Ele está virando um marginal, Helena. Se você não toma uma atitude, eu tomo." Foi a primeira vez que senti que poderia perder um dos dois, meu filho ou meu marido. E foi ali que começou a pior fase da minha vida. Eu acreditava que com amor e paciência poderia salvar o Lucas. Mas o Ricardo acreditava que só havia um caminho. Ou meu filho mudava, ou ia embora. E no fundo, eu sabia que a decisão que eu tomaria mudaria nossas vidas para sempre. Dizem que uma mãe sempre sabe quando algo está errado, mas eu não queria enxergar. Eu me recusava a acreditar que o meu menino, aquele que um dia dormiu no meu colo e segurou minha mão para atravessar a rua, estava se tornando um estranho dentro da nossa própria casa. O tempo passou, e quanto mais eu tentava me convencer de que tudo estava bem, mais a realidade me forçava a abrir os olhos. Lucas, meu primogênito, não era mais o mesmo. Antes, ele era um menino falante que adorava contar histórias sobre o que via na rua, sobre os sonhos que tinha de conhecer o mundo. Agora, seus olhos não brilhavam mais. Ele ficava calado à mesa, comendo rápido, quase como se estivesse com pressa para fugir de nós. "Lucas, meu filho, por que não fica um pouco mais com a gente?" Perguntei uma noite, tentando quebrar o silêncio que tinha se instalado entre nós. Ele nem olhou para mim. Apenas empurrou o prato e se levantou. "Tenho que sair, mãe." Meu coração se apertou. Tenho que sair. Mas para onde? E com quem? Ricardo, meu marido, bateu o copo na mesa. "Esse menino tá achando que mora em pensão. Entra e sai a hora que quer, faz o que quer. Isso aqui tem regras, Helena." Eu sabia que meu marido estava ficando impaciente, mas tentei intervir. "Ricardo, ele é só um jovem que está indo por um caminho sem volta. Você quer esperar até a polícia bater na nossa porta?" Minhas mãos tremeram. Polícia. Era uma palavra que eu não queria ouvir dentro da nossa casa. Mas, no fundo, uma parte de mim já sabia que havia algo muito errado. Lembro bem da primeira noite em que o Lucas não voltou para casa. Já passava da meia-noite e a rua estava mergulhada na escuridão. O vento frio assobiava nas frestas das janelas e eu não conseguia pregar os olhos. Meu menino não estava na cama. Levantei da cadeira onde já estava há horas, com o coração batendo rápido. Caminhei até a porta e olhei para fora. O beco escuro ao lado da nossa casa parecia ainda mais assustador naquela noite silenciosa. "Ricardo, ele ainda não chegou." Minha voz era um sussurro trêmulo. Se ele escolheu essa vida, que arque com as consequências. Ricardo se virou para o lado e fechou os olhos. Mas eu sabia que ele também não estava dormindo. Minha angústia cresceu a cada minuto que passava. Eu andava de um lado para o outro da cozinha, rezando baixinho, pedindo a Deus para proteger meu filho e trazê-lo de volta para casa. Foi só quando o relógio bateu 3 horas da manhã que ouvi o barulho do portão se abrindo. Corri até a entrada e lá estava ele, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, o cheiro forte de bebida misturado com algo que eu não reconhecia. "Lucas, onde você estava?" Minha voz era carregada de preocupação e alívio ao mesmo tempo. Ele apenas bufou e tentou passar por mim. Mas eu segurei seu braço. "Me solta, mãe. Me diz onde você estava. O que está acontecendo com você?"
Ele me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Frio, distante. Não é da sua conta. Meu coração se partiu. Não é da minha conta? Eu que passei noites em claro cuidando dele quando teve febre. Eu que fiz de tudo para que ele tivesse o melhor. Como ele podia me tratar assim? Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Ricardo apareceu na porta. Se você entrar nessa casa desse jeito de novo, Lucas, não entra nunca mais. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lucas ficou parado por um momento, encarando o pai. Seu maxilar estava tenso, os punhos cerrados. Eu podia ver a raiva nos olhos dele. Então, sem dizer uma única palavra, ele subiu as escadas e bateu à porta do quarto. Ricardo soltou um longo suspiro. Isso não vai acabar bem, Helena. E eu sabia que ele estava certo. Os dias passaram e as coisas só pioraram. Lucas não ia mais à escola. Quando eu perguntava, ele inventava desculpas. O professor faltou. Não teve aula hoje, tive dor de cabeça. Mas as desculpas começaram a se repetir e logo os vizinhos começaram a falar. Dona Helena vi seu filho com os rapazes na praça outro dia. Não parecem ser boa influência. Ouvi esse tipo de comentário várias vezes e cada uma delas era como uma facada no peito. Uma tarde, quando voltava da feira, passei por um beco próximo de casa e o vi. Lucas estava encostado na parede com outros 3 rapazes mais velhos, fumando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquele não era o meu filho. O que tinha acontecido com o meu menino? Quando ele chegou em casa naquela noite, esperei que estivesse sozinho e fui até o quarto. Lucas, precisamos conversar. Ele revirou os olhos, já cansado da minha preocupação. Mãe, eu tô cansado. Você não pode continuar assim. Você largou a escola, não ajuda em casa, chega de madrugada. Eu vi você hoje na rua, Lucas. Você estava fumando. Ele fechou a cara. Eu já sou homem, mãe. Não sou mais criança. Então, comece a agir como um homem de verdade. Minha voz falhou no final da frase. Eu já não sabia mais o que fazer. Se o seu pai descobrir isso, foi a primeira vez que vi um lampejo de medo nos olhos dele. Você não vai contar para o pai. Lucas, ele não vai aceitar isso. Você sabe como seu pai é. M'importou? Mas ele se importava. Eu sabia que sim. E Ricardo também sabia. O dia em que Ricardo descobriu foi o dia em que tudo começou a desmoronar. Meu marido sempre teve uma paciência curta, mas naquela noite ele perdeu o controle. Esse moleque não pisa mais aqui se continuar desse jeito. Lucas riu. Riu. E o que o senhor vai fazer? Me bater? Não. Vou te colocar para fora. O medo tomou conta de mim. Ricardo, não. Mas meu marido foi firme. Ele escolhe. Ou muda. Ou sai dessa casa. E ali, diante da minha família em ruínas, eu soube que precisaria tomar a decisão mais difícil da minha vida. Eu sempre ouvi dizer que quando um filho começa a se perder, a mãe sente. Ela sabe. Mas nada no mundo pode preparar uma mãe para o momento em que seu maior medo se torna realidade. E naquela noite, quando ouvi as batidas na porta, eu soube que algo terrível tinha acontecido. Depois daquela discussão com o Ricardo, o silêncio se instalou em casa. Lucas não falava comigo, muito menos com o pai. Ele saía cedo e voltava tarde, sem dizer para onde ia. E sempre que eu tentava me aproximar, ele me afastava. Os dias foram ficando cada vez mais pesados. Meu coração vivia apertado. Cada vez que ele saía, eu me perguntava se voltaria. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, sentindo que algo estava errado. Algumas vezes eu levantava da cama e ia até o quarto dele, só para ver se ainda estava lá. Outras vezes ficava sentada na cozinha, esperando ele chegar, rezando baixinho para que Deus protegesse meu menino. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela noite. Era tarde, quase 2 da manhã. E eu já estava em pé há horas, andando de um lado para o outro, esperando o Lucas voltar. O relógio na parede fazia um barulho seco a cada segundo que passava, aumentando minha angústia. Ricardo estava deitado na cama.
mas eu sabia que ele não dormia. Foi então que ouvi a batida na porta. Tum, tum, tum. O som ecoou pela casa e meu corpo inteiro congelou. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Quem bate numa hora dessas? Ricardo resmungou, levantando-se. Minhas pernas tremiam quando caminhei até a porta. Minha mão suava frio. Meu peito dizia que não era coisa boa. Abri a porta devagar e do lado de fora 2 homens estavam parados. Um deles eu conhecia. Era o seu Zé, o dono da padaria do bairro. O outro, um rapaz desconhecido, parecia nervoso. Dona Helena, me desculpa vir a essa hora, mas... seu filho... Minha respiração parou. O que aconteceu com o Lucas? O outro rapaz olhou para o chão, sem coragem de falar. Seu Zé suspirou fundo. Ele tá bem, mas... se meteu numa encrenca. Ricardo apareceu atrás de mim, a expressão fechada. Que encrenca? Meu estômago revirou enquanto Zé contava. Lucas e alguns rapazes tentaram furtar bebidas de um mercadinho no centro. O dono percebeu e houve confusão. Chamaram a polícia. Mas... ele não foi preso, foi? Minha voz saiu fraca, quase sem som. Não, Dona Helena, foi por pouco. Eu estava por perto e consegui convencer o dono do mercado a não chamar os policiais. Mas o homem avisou. Se seu filho voltar lá, ele não vai pensar 2 vezes. Minhas pernas fraquejaram. Meu filho, meu menino, meu bebê que eu embalei nos braços, que eu cuidei com todo amor. Agora estava se tornando um criminoso. Foi quando o Zé completou. Ele está ali na esquina, com vergonha de vir para casa. Achei melhor avisar vocês primeiro. Ricardo não esperou mais nada. Passou por mim e saiu porta fora. Eu fui atrás, ainda sentindo minha cabeça girar. Ali, encostado no poste, Lucas estava de braços cruzados, o rosto abaixado, as roupas sujas. Quando ele levantou os olhos e me viu, um brilho de culpa apareceu em seu olhar. Mas durou pouco. Ele logo voltou a vestir aquela máscara de indiferença. Ricardo não perdeu tempo. É isso que você quer para sua vida, moleque? Virar ladrão? Eu não sou ladrão, Lucas respondeu. Alto, não? E o que você estava fazendo no mercado, então? Meu filho apertou os lábios, desviando o olhar. Meu coração implorava para que ele negasse, dissesse que era um engano. Mas ele ficou em silêncio. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Ricardo não era um homem paciente. Ele fechou os punhos e avançou um passo para frente, o rosto vermelho de raiva. Eu já disse que se você continuar nesse caminho, não vai morar mais debaixo do meu teto. Lucas riu. Riu! Aquela risada sarcástica me rasgou por dentro. E quem disse que eu quero morar aqui? Então suma! Ricardo, não! Minha voz saiu desesperada. Minha garganta queimava. Lucas olhou para mim, os olhos cheios de raiva. Mãe, eu não preciso de vocês. Meu peito apertou. Ricardo olhou bem nos olhos dele e disse com toda a dureza do mundo: Você já fez sua escolha. Agora faça as malas. Aquelas palavras foram como uma sentença de morte para mim. Ricardo, por favor, não faça isso. Segurei seu braço, implorando. Eu já avisei Helena. Você quer fechar os olhos, mas eu não vou enterrar um filho. Lucas continuou ali, parado, me olhando. No fundo dos olhos dele havia medo, mas o orgulho falava mais alto. Se eu sair daqui, não volto nunca mais. Meu mundo desabou. Filho, não diga isso. Você sabe que essa sempre será sua casa. Ele desviou o olhar. Não mais. E entrou em casa para pegar suas coisas. Meu coração estava partido. Eu sabia que se ele saísse, talvez eu nunca mais o visse. Mas quando tentei impedi-lo, Ricardo segurou meu braço. Se você escolher ele, Helena, eu saio dessa casa. Aquela foi a pior noite da minha vida. De um lado, meu filho, meu primeiro amor, minha razão de viver. Do outro, meu marido, o homem com quem construí uma vida inteira. Eu estava sendo obrigada a escolher.
E qualquer escolha significaria perder alguém para sempre. Dizem que, quando um casamento enfrenta tempestades, é preciso segurar firme e não soltar. Mas e quando a tempestade vem de dentro da própria casa? E quando o vento forte que ameaça derrubar tudo é a pessoa que você mais ama no mundo? Naquela noite, depois que o Lucas entrou para arrumar suas coisas, o silêncio na casa pesava mais do que qualquer palavra. Eu fiquei ali, parada no corredor, sem saber o que fazer. Meus olhos estavam marejados, minha mente confusa, meu coração esmagado entre dois amores impossíveis de conciliar. Ricardo estava firme, irredutível. Seus olhos escuros ardiam de fúria, mas também de frustração. Ele não queria admitir, mas também sofria. Também estava perdendo o filho, mas para ele o certo era o certo. E o certo na cabeça dele era não permitir que o Lucas arrastasse nossa casa para o caos. Ute avsai, Helena. Ute avsai. Ricardo, ele é só um menino. Não. Ele escolheu ser homem quando decidiu fazer o que fez. E agora vai arcar com isso. O chão parecia fugir debaixo dos meus pés. Você quer jogar nosso filho na rua? Ele não tem para onde ir. Talvez seja isso que ele precise. Talvez ele precise bater a cabeça, sofrer um pouco, aprender do jeito mais difícil. Ricardo cruzou os braços, me olhando como se não acreditasse no que eu estava dizendo. Você quer o quê, Helena? Que eu faça de conta que nada está acontecendo? Que eu aceite que meu próprio filho vire um marginal dentro da minha casa? A palavra marginal foi um golpe no meu peito. Lucas era meu menino. Eu o embalei nos braços quando bebê. Vi seus primeiros passos. Ouvi suas primeiras palavras. Eu sabia que havia bondade nele, mas também sabia que ele estava se perdendo. Ele pode mudar, Ricardo. Ele pode voltar a ser o que era. E você acha que ele que é? Ricardo ergueu a voz, os olhos cheios de dor. Olha para ele, Helena. Você acha que ele tem algum arrependimento? Ele entrou aqui rindo na nossa cara. Rindo, engoli em seco. Eu também vi. Eu vi o olhar frio, o orgulho queimando no fundo dos olhos do meu filho. Mas uma parte de mim ainda acreditava que aquela era só uma máscara. Mas o Ricardo não via assim. Para ele, Lucas tinha cruzado uma linha sem volta. E então, ele me lançou o golpe final. Se você escolher ele, Helena, eu saio dessa casa. A dor das palavras dele fez meu corpo estremecer. Ricardo, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. Ele cruzou os braços e respirou fundo. Eu trabalhei a vida inteira para construir essa casa, para criar os nossos filhos direito, para que eles tivessem um futuro. E agora você quer jogar tudo isso fora para proteger alguém que não quer ser salvo? Eu não conseguia responder. Minhas mãos tremiam, minhas pernas estavam fracas. Eu estava diante de um abismo. De um lado, meu marido, o homem com quem dividi minha vida, que me deu segurança, estabilidade, uma família. Do outro, meu filho, minha carne, meu sangue, o bebê que eu carreguei por 9 meses e que eu amava com cada pedaço do meu coração. E não importava qual escolha eu fizesse. Eu perderia um dos dois para sempre. Lucas desceu as escadas com uma mochila nas costas. Ele não disse nada, apenas olhou para mim. Havia algo naquele olhar. Ele queria que eu o impedisse. Queria que eu dissesse que ficaria tudo bem, que ele podia ficar. Mas eu não conseguia falar. Ricardo estava parado na porta, com um olhar duro, esperando minha reação. Se eu o impedisse, eu perderia o Ricardo. Se eu não o impedisse, eu perderia o Lucas. É isso? Perguntei com a voz embargada. Lucas desviou o olhar. Você está me expulsando, mãe. Você escolheu esse caminho, Lucas. Ricardo respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. O peito do meu filho subiu e desceu rápido. Ele estava com raiva, mas também estava magoado. E foi aí que eu vi. Vi o orgulho vencer o medo. Vi a revolta tomar o lugar do arrependimento. Ele segurou firme as alças da mochila e ergueu o queixo. Não precisam se preocupar. Eu não volto mais. E então, ele se virou
e saiu pela porta. A dor foi imediata. Foi como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu corpo, esmagado meu coração com as próprias mãos. Minha respiração ficou curta, meus olhos ardiam. Ricardo fechou a porta, como se estivesse fechando um capítulo da nossa vida. Mas eu sabia que aquele capítulo ainda não tinha acabado. E naquele instante, a culpa começou a me devorar viva. Dizem que o silêncio pode ser ensurdecedor. Naquela noite, depois que meu filho atravessou a porta e desapareceu na escuridão, eu descobri o que isso realmente significava. Porque às vezes, a dor não grita. Ela sussurra dentro da gente, nos despedaçando por dentro, pouco a pouco. A porta se fechou e o som ecoou pela casa como um trovão. Eu fiquei ali, de pé, olhando para a madeira envelhecida, como se ela ainda pudesse me devolver o filho que acabara de sair. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas estavam fracas. A realidade me atingiu como uma faca no peito. O Lucas tinha ido embora. Aquela casa nunca me pareceu tão grande, tão fria, tão vazia. Eu senti meu corpo perder a força e precisei segurar na beirada da mesa para não cair. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu não conseguia chorar. Era um tipo diferente de dor, um vazio, uma angústia tão sufocante que eu mal conseguia respirar. Ricardo estava parado no meio da sala, os punhos cerrados, o rosto tenso. Mas ele também não disse nada. Por mais que ele quisesse parecer forte, eu sabia que no fundo ele também estava machucado. Foi então que minha voz finalmente saiu, num sussurro fraco. O que foi que a gente fez? Ricardo não respondeu de imediato. Passou a mão pelo rosto, respirando fundo, e finalmente disse: A gente fez o que tinha que fazer. Mas a voz dele não tinha tanta certeza assim. Eu sabia que o Ricardo não se permitiria demonstrar fraqueza. Não como eu. Ele tinha sido criado para ser rígido, para não deixar as emoções o dominarem. Mas ele também estava destruído por dentro. Ele vai voltar. Murmurei mais para mim mesma do que para ele. Ele vai perceber que essa vida não é para ele e vai voltar. Ricardo olhou para mim, os olhos cansados, e disse com um pesar profundo: Não, Helena, ele não vai. E naquele momento eu soube que ele estava certo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada, o coração batendo devagar, pesado, como se carregasse um peso impossível de suportar. O relógio na parede marcava 3 horas da manhã, quando a Laura, minha filha do meio, apareceu na porta, com os olhinhos inchados de sono e medo. Mamãe! Me virei para ela. E foi só quando vi minha menina ali tão pequena e assustada que finalmente desabei. Ela veio até mim, e eu a abracei forte, como se temesse que, se a soltasse, ela também fosse embora. O Lucas não vai voltar? Ela perguntou, a voz tremendo. Tentei sorrir, mas minha boca falhou. Claro que vai, meu amor. Mas nem eu acreditava nas minhas próprias palavras. Ricardo apareceu na porta da cozinha e nos viu ali, abraçadas, mergulhadas na dor. Ele não disse nada, apenas nos olhou por alguns segundos. Depois se virou e voltou para o quarto. Ele sabia que nada que dissesse mudaria o que eu estava sentindo. E a verdade era que, mesmo se dissesse algo, eu não queria ouvir. A única coisa que eu queria era ter meu filho de volta. No dia seguinte, eu me peguei indo até o quarto dele, sem perceber. Quando abri a porta, tudo estava como ele deixou. A cama desarrumada, as roupas espalhadas pelo chão, o cheiro dele ainda impregnado no ar. Me aproximei devagar e passei a mão sobre o cobertor, sentindo a textura do tecido. Um aperto tomou conta do meu peito. Na cômoda, ainda estava o relógio velho que ele gostava. O rádio de pilha que ficava ligado todas as manhãs enquanto ele se arrumava. Abracei um dos travesseiros contra o peito e pela primeira vez, desde que ele saiu, chorei. Eu chorei como nunca havia chorado na vida. Chorei pelo medo, pela culpa, pela incerteza. Onde ele estava agora? Será que tinha um teto sobre sua cabeça?
Será que estava com frio? Ou pior, será que estava com raiva demais para perceber o caminho que estava trilhando? A cada lágrima que escorria pelo meu rosto, uma pergunta martelava na minha mente. Eu fiz a coisa certa? Eu sempre acreditei que uma mãe deveria proteger seus filhos de tudo. Mas como se protege um filho de si mesmo? Eu queria ir atrás dele. Queria sair pela cidade, procurá-lo, trazê-lo para casa. Mas o Ricardo nunca permitiria. E eu sabia que se escolhesse o Lucas, perderia meu marido para sempre. Os dias foram passando. O quarto dele continuava intocado, como se fosse um santuário de memórias. Mas a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio era absoluto. Ricardo falava pouco, eu falava menos ainda. E a cada dia que se passava, minha culpa crescia mais um pouco. Eu comecei a evitar sair de casa. Não queria ouvir os cochichos dos vizinhos. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que meu filho tinha saído de casa daquela forma. E cada olhar que me lançavam na rua parecia gritar: "Você falhou como mãe." Eu já não comia direito. Minhas mãos tremiam sempre que pegava um prato, uma xícara, qualquer coisa. Laura e o Beto, meus filhos menores, tentavam agir como se nada tivesse mudado. Mas eu via no olhar deles o medo. O medo de que um dia, talvez, fossem eles a sair por aquela porta. Naquela noite, sentei-me na cama ao lado de Ricardo. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua, entrando pela janela. Ele virou para o lado, mas antes que dormisse, murmurei: "Se ele precisar de mim, eu vou atrás." Ricardo não respondeu de imediato. O silêncio se estendeu por alguns segundos antes de ele finalmente dizer: "Se você fizer isso, Helena, eu não te espero voltar." Eu fechei os olhos, sentindo mais uma lágrima escapar. Eu amava o Ricardo, mas eu era mãe, antes de ser esposa. E dentro de mim, eu sabia que ainda não era o fim dessa história. Eu faria qualquer coisa para salvar meu filho, mesmo que isso significasse perder tudo. Dizem que uma mãe nunca desiste de um filho. Mas o que acontece quando segurar firme significa perder tudo o que você construiu? Naquela noite, enquanto eu olhava para a porta fechada, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E no fundo, eu já sabia qual seria a minha escolha. Os dias passaram, e a ausência do Lucas se tornou um peso que eu carregava dentro do peito. Era um fardo invisível, mas tão pesado que mal conseguia respirar. A rotina da casa seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que tudo tinha mudado. Ricardo continuava saindo para o trabalho todas as manhãs. Laura e Beto ainda iam para a escola. A casa ainda tinha cheiro de cafezinho ao amanhecer. Ainda ouvia o barulho dos vizinhos. Ainda recebia o sol pelas frestas da janela. Mas sem o Lucas, tudo parecia incompleto. Eu continuava fazendo o almoço para 4 pessoas, mas só 3 sentavam à mesa. Continuava dobrando as roupas do meu filho e deixando-as no canto do armário, como se ele fosse voltar a qualquer momento para buscá-las. Mas ele não voltava. E, cada dia que passava sem notícias, era mais uma faca cravada no meu coração. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha, Ricardo entrou e me olhou por um longo tempo. Eu sabia que ele queria dizer algo, mas esperei. Ele puxou uma cadeira, sentou-se e soltou um longo suspiro. "Helena, isso precisa acabar." Meus dedos pararam de esfregar o prato que segurava. "O quê? Isso? Essa sua espera? Esse sofrimento?" Eu me sentei devagar, com o coração apertado. "Eu sou mãe, Ricardo. Como quer que eu simplesmente esqueça?" Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Eu não quero que você esqueça, Helena. Eu só quero que você aceite." Minha garganta fechou. Aceitar o quê? Que nosso filho está na rua, que pode estar passando fome, que pode estar. Minha voz falhou antes que eu pudesse terminar. Ricardo me olhou com seriedade. "O Lucas fez uma escolha. E nós também precisamos fazer a nossa." Eu já sabia onde aquela conversa ia chegar. "O que está querendo dizer?" Ele apoiou os cotovelos na mesa e olhou nos meus olhos.
Ou você segue em frente comigo e com as crianças. Ou... Ele parou por um instante. Mas eu sabia o que viria. Ou o que, Ricardo? Ele respirou fundo. Ou você sai dessa casa e vai atrás dele. O ar escapou dos meus pulmões. Você quer que eu escolha entre você e nosso filho? Não sou eu que estou pedindo isso, Helena. É ele. Meu peito se apertou com uma dor insuportável. Ele levantou e passou a mão no meu ombro. Eu amo você, mas eu não posso mais viver com essa sombra dentro de casa. Eu senti meu mundo desabar. Naquela noite, deitei na cama ao lado de Ricardo, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, sentindo o peso da escolha que estava prestes a fazer. De um lado, Ricardo, e meus outros filhos, minha casa, a estabilidade que levei anos para construir. Do outro, Lucas, meu menino perdido. Fechei os olhos e me lembrei do dia em que o segurei nos braços pela primeira vez. Lembrei de quando ele aprendeu a andar, de quando me abraçava forte, depois de um pesadelo, de quando dizia que queria ser um grande homem. E agora? Onde ele estava? No fundo, eu sabia que se eu não fosse atrás dele, talvez nunca mais o visse. Ricardo virou para o lado e suspirou. Eu não vou impedi-la, Helena. Mas se você for... Ele não terminou a frase. Mas eu entendi. Se eu fosse, eu não voltaria. E assim, naquele instante, tomei minha decisão. Na manhã seguinte, levantei antes do sol nascer. Andei pela casa em silêncio, memorizando cada detalhe. O cheiro da madeira velha. O tapete puído no corredor. Os pequenos riscos na parede que as crianças fizeram com lápis de cor. Era o meu lar. Mas eu sabia que não podia mais ficar. Peguei uma bolsa pequena, coloquei algumas roupas e saí do quarto. Na cozinha, preparei um café e deixei uma xícara sobre a mesa para o Ricardo, como fazia todas as manhãs. Então a Laura apareceu na porta, os olhos ainda inchados de sono. Mamãe? Meu coração se partiu. Ela olhou para minha bolsa e seu rostinho inocente se contorceu em medo. Você vai embora? Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu preciso encontrar seu irmão. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas e se ele não quiser voltar? Eu sorri com tristeza. Então eu fico com ele. Ela correu para mim e me abraçou com força. Eu não quero que você vá, mamãe. Abracei minha menina e beijei sua testa. Eu amo você, meu anjo, e eu nunca vou deixar você. Fiquei ali segurando minha filha, tentando absorver o máximo daquele momento. Então Ricardo apareceu. Ele me olhou por um longo tempo, sem dizer nada. Mas havia dor nos olhos dele. Você tem certeza? Tenho. Ele respirou fundo e passou a mão no rosto. Então vá, Helena. Mas não espere que eu esteja aqui quando voltar. E, então, sem olhar para trás, eu atravessei a porta. As ruas ainda estavam desertas quando comecei a andar. O sol ainda não tinha nascido, e o vento frio arrepiava minha pele. Eu não sabia onde procurar. Não sabia por onde começar. Mas eu sabia de uma coisa. Eu nunca abandonaria meu filho. Mesmo que isso significasse perder tudo. Eu respirava fundo a cada passo, lutando contra o medo e contra a incerteza. Porque, no fundo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que ainda havia um caminho de volta para o Lucas. E eu faria qualquer coisa para encontrá-lo. Dizem que toda escolha tem um preço. Eu só não sabia que o meu seria tão alto. Eu deixei para trás um lar, um marido e tudo o que construí. Mas nada me preparou para o que eu encontraria do lado de fora. Porque, às vezes, quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, a gente percebe que ainda há muito mais para cair. O sol começava a nascer no horizonte, quando atravessei as ruas vazias da cidade. O frio da manhã cortava minha pele, mas eu mal sentia. Meu coração estava pesado. Minha mente girava com perguntas sem resposta. Onde o Lucas poderia estar? O que ele estaria fazendo agora? Eu sabia que não seria fácil encontrá-lo. Meu filho estava desaparecido há semanas, sem deixar rastros. Mas eu não podia desistir. Minha primeira parada foi a praça principal, onde ele costumava se reunir com os amigos.
Encontrei apenas alguns homens jogando conversa fora, o som de um rádio chiando ao fundo. Depois, fui até o beco próximo ao mercado, onde disseram tê-lo visto pela última vez. Meu coração disparou ao caminhar por aquelas ruas estreitas, sentindo o cheiro de fumaça, vendo figuras sombrias encostadas nas paredes, olhando-me como se eu não pertencesse ali. A cada rosto que eu via, meu peito se enchia de esperança, apenas para ser esmagada logo em seguida. A senhora está procurando alguém? Perguntou um rapaz magro, de olhos fundos e olhar desconfiado. Engoli em seco. Meu filho, Lucas. Alto, moreno, cabelos bagunçados. Você o viu? O jovem franziu a testa. Lucas. Ah, acho que já vi ele por aqui, mas faz tempo. Meu coração gelou. Onde ele está agora? Ele deu de ombros. Difícil dizer. Se meteu com gente perigosa, dona. Se eu fosse a senhora, esquecia esse menino. Minhas pernas fraquejaram. Gente perigosa. Não podia ser. Por favor, se souber de alguma coisa. O rapaz suspirou e apontou para um velho bar no fim da rua. Tenta ali. Talvez alguém saiba. Agradeci e corri, mesmo com minhas pernas trêmulas. O bar era escuro e cheirava bebida barata. Homens espalhados pelas mesas falavam baixo. Alguns jogavam cartas. Outros apenas me observavam com olhares pesados. Minha presença ali era estranha. Eu não pertencia àquele mundo, mas eu faria qualquer coisa para encontrar meu filho. Me aproximei do balcão. Estou procurando por Lucas. Meu filho, o homem atrás do balcão, ergueu os olhos para mim. Lucas? O moleque que andava com o Tico? Meu estômago revirou. Que me Tico? Ele riu, mas não era um riso gentil. Alguém com quem um garoto de família não deveria se meter. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Onde posso encontrar esse Tico? O homem me olhou com curiosidade. A senhora tem certeza que quer entrar nesse buraco? Eu olhei fundo nos olhos dele e minha voz saiu firme. Não existe buraco que uma mãe não entre para salvar um filho. Ele me encarou por um instante. Depois suspirou e apontou para uma porta nos fundos. Talvez você encontre alguma coisa ali. Meu coração acelerou. Com passos vacilantes, me aproximei e empurrei a porta. E o que encontrei do outro lado me fez perder o fôlego. Era um quarto pequeno, com luz fraca e cheiro de cigarro impregnado nas paredes. Algumas pessoas estavam ali, mas eu só vi um rosto. Lucas, meu filho, estava sentado no chão, encostado na parede, com os olhos fechados e a respiração pesada. Seu rosto estava mais magro, suas roupas sujas. Ele parecia perdido. Lucas! Minha voz saiu como um grito sufocado. Seus olhos se abriram devagar. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando entender se era um sonho ou realidade. Mãe? Aquela palavra foi como uma facada no meu peito. Me ajoelhei ao lado dele e segurei seu rosto com as mãos trêmulas. O que você fez com você, meu filho? Ele desviou o olhar. Eu não pedi para você vir aqui. Eu sou sua mãe. Eu nunca te abandonaria. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu podia sentir sua pele fria sob minhas mãos. Seu corpo fraco. Meu menino, que um dia foi forte e cheio de vida, agora parecia um fantasma de si mesmo. Vamos para casa, meu amor. Por favor. Ele riu, mas foi um riso amargo. Eu não tenho mais casa. A dor me atravessou como uma lâmina afiada. Claro que tem. Eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Ele me olhou nos olhos. E então, finalmente as lágrimas vieram. Eu fiz tudo errado, mãe. Eu o abracei forte, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Não importa o que tenha feito. Você ainda é meu filho, e eu vou te trazer de volta. Ele soluçou contra o meu ombro. E naquele instante, soube que ele finalmente entendia. Entendia que eu nunca desistiria dele. Mas eu também sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, e eu estava disposta a percorrê-lo, mesmo que custasse tudo o que eu tinha. Dizem que quando um filho se perde,
uma mãe passa a viver entre a esperança e o medo. Esperança de que ele volte. Medo de que seja tarde demais. Naquela noite, enquanto eu segurava meu menino nos braços, soube que o mais difícil ainda estava por vir. O corpo do Lucas tremia contra o meu. Ele chorava baixinho, como se estivesse envergonhado da própria dor. A última vez que o abracei assim, ele ainda era um menino. Agora era um homem quebrado, sufocado pelas próprias escolhas. Vamos para casa, filho. Ele se afastou devagar e balançou a cabeça. Eu não posso, mãe. Aquelas palavras foram como um golpe no peito. Claro que pode. Eu estou aqui. Não, mãe. Eu não sou mais o mesmo. Sua voz falhou e eu vi a vergonha em seus olhos. Ele não queria que eu o visse daquela forma. Fraco, derrotado, sem rumo. Mas o que ele não entendia era que, para mim, ele ainda era o mesmo menino que corria pelo quintal com os pés descalços, rindo do vento. Filho, nada que você fez pode mudar o que eu sinto por você. Ele riu, um riso amargo. O pai nunca vai me perdoar. Meu coração apertou. Ricardo, o que ele diria se visse o Lucas agora? Será que seu orgulho falaria mais alto do que o amor? Respirei fundo. Eu estou aqui. Isso basta por agora. Eu sabia que o Lucas não poderia voltar para casa naquele momento. Ele estava magro, fraco, exausto. Eu não podia simplesmente pegá-lo pelo braço e arrastá-lo de volta como se tudo estivesse resolvido. Porque não estava. A recuperação do Lucas não seria rápida. Seria uma luta. E eu estava disposta a lutar com ele. Venha comigo, filho. Você precisa de ajuda. Ele hesitou. Seus olhos brilharam de medo. Eu não sei se consigo, mãe. Peguei suas mãos entre as minhas. Você não precisa saber. Só precisa confiar em mim. Ele ficou em silêncio. Depois, fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Tá bom, mãe. E então, ali, no meio daquele lugar escuro e sujo, meu filho deu o primeiro passo para voltar para casa. Levei o Lucas para um pequeno quarto que aluguei com o pouco dinheiro que tinha. Um colchão no chão, uma mesa velha e uma cadeira. Era simples, mas era um recomeço. Naquela noite, ele dormiu como se não dormisse há anos. Seu corpo estava fraco, mas sua mente estava ainda mais cansada. Sentei ao lado dele e fiquei observando sua respiração lenta e pesada. Pela primeira vez em semanas, meu coração encontrou um pouco de paz. Mas eu sabia que o pior ainda estava por vir, porque recomeçar não era só uma questão de vontade, era uma questão de enfrentar os próprios demônios. E os do Lucas ainda estavam à espreita. A primeira semana foi a pior. Lucas teve crises de ansiedade, tremores, suores frios. Às vezes acordava no meio da noite gritando, o rosto pálido, os olhos arregalados. Mãe, eu não consigo! Eu segurava sua mão firme. Consegue, sim. Eu estou aqui. Ele se encolhia contra o travesseiro, envergonhado, sentindo-se pequeno. E eu entendia, porque, para ele, aquilo não era só uma batalha contra o vício, contra as más escolhas. Era uma batalha contra si mesmo. Houve momentos em que ele quis desistir, em que me pediu para deixá-lo sozinho, para parar de tentar. Mas eu não parei. Você é mais forte do que isso, filho. Ele negava com a cabeça. Não sou. Então eu serei forte por nós dois. E foi assim que seguimos. Dia após dia, passo após passo, um dia de cada vez. Na segunda semana, Lucas começou a mudar. Ainda era um homem quebrado. Ainda tinha medo. Ainda carregava os olhos cansados de quem já viu o pior da vida. Mas aos poucos, a cor voltava ao seu rosto. Uma manhã, quando acordei, ele já estava de pé, arrumando a cama. Dormiu bem? Perguntei. Ele assentiu, sem me olhar. Melhor do que antes. Senti um nó na garganta. Você está conseguindo, filho. Ele não respondeu. Mas por um instante, vi um pequeno brilho em seus olhos. Era esperança. E isso já era o suficiente para mim. Lucas estava melhor, mas havia um último passo a ser dado,
o encontro com Ricardo. Eu sabia que meu marido ainda estava magoado. Sabia que ele havia me dado as costas quando saí de casa. Mas no fundo, eu também sabia de uma coisa. Ele ainda amava nosso filho. E se houvesse uma chance, por menor que fosse, de reconstruir nossa família, eu precisava tentar. Você precisa ver o seu pai, filho. Lucas congelou. Não, mãe. Eu não posso. Peguei suas mãos. Você não precisa ter medo. Ele riu nervoso. O pai me odeia. Não odeia. Só não sabe como lidar com tudo isso. Ele desviou o olhar. E se ele não me aceitar? Apertei suas mãos. Então nós seguimos em frente. Juntos. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Então, pela primeira vez, ergueu o queixo e disse: Tá bom, mãe. Vamos ver o pai. E naquele momento, soube que meu menino estava voltando para casa. Eu e o Lucas seguimos a pé pelas ruas da cidade. O sol queimava o chão de terra batida, e o vento quente soprava poeira pelos becos. Meu coração estava acelerado, não porque eu temia o encontro com o Ricardo, mas porque eu temia a reação do Lucas. Ele caminhava ao meu lado, as mãos no bolso, o olhar baixo. Eu sabia que por dentro ele estava nervoso, talvez até apavorado. Fazia meses desde que ele tinha saído de casa. E agora, ele estava voltando. Mas será que a porta que se fechou para ele um dia se abriria de novo? A cada passo que dávamos, Lucas parecia ficar mais tenso. Eu não sei se consigo, mãe. Parei no meio da rua e segurei seu rosto com as duas mãos. Você já conseguiu, filho. Você teve coragem para mudar. Agora só precisa ter coragem para enfrentar o passado. Ele respirou fundo e assentiu. Voltamos a andar. Quando viramos a esquina e avistamos a casa, meu peito se apertou. A porta de madeira ainda era a mesma. As cortinas brancas que eu mesma costurei ainda balançavam com o vento. Tudo parecia igual. Mas tudo havia mudado. Paramos em frente ao portão. Lucas olhou para mim. Você bate? Não, filho. Dessa vez é você que precisa bater. Seus olhos brilharam de incerteza. Mas ele assentiu. Levantou a mão e por um instante hesitou. Então, com um suspiro profundo, bateu na porta. Tum, tum, tum. O silêncio que se seguiu foi agoniante. Meu coração martelava no peito. Então, ouvimos o som de passos. E a porta se abriu. Ricardo estava ali, parado, no batente da porta. Seu rosto estava diferente. Mais velho, mais cansado. Mas seus olhos ainda carregavam a mesma dureza de antes. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O tempo parecia ter parado. Lucas abaixou a cabeça. Ricardo cruzou os braços. Eu prendi a respiração. Então, Lucas ergueu o olhar e falou com a voz trêmula. Pai! Ricardo não respondeu. Apenas ficou ali, encarando o filho que um dia ele mandou embora. Lucas continuou. Eu sei que eu errei. Sei que fiz muita coisa errada, mas eu tô tentando mudar. Silêncio. Eu não vim aqui pedir nada, nem esperando que o senhor me perdoe de uma hora para outra. Só queria que soubesse que eu estou tentando ser alguém melhor. Ricardo continuou calado. Lucas engoliu em seco e abaixou a cabeça de novo. Enfim, era isso. Desculpa incomodar. Ele se virou para ir embora. E então? Aconteceu o que eu nunca imaginei que aconteceria. Ricardo falou. Lucas? Meu filho parou no mesmo instante. Meu coração saltou no peito. Lucas se virou devagar. Ricardo respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. E então fez o impensável. Deu um passo para frente. Depois outro. E outro. Até que, sem dizer uma única palavra, abraçou o filho. E eu parei de respirar. Lucas congelou por um instante. Seus braços estavam ao lado do corpo, como se ele não soubesse o que fazer. Mas então, como um menino pequeno buscando abrigo, ele retribuiu o abraço. E naquele instante, tudo desabou. Lucas chorou. Ricardo chorou. E eu chorei junto. Ali, naquele abraço apertado, todas as palavras que nunca foram ditas estavam sendo sentidas. Ricardo segurou firme os ombros do filho
e disse com a voz trêmula: "Você demorou para voltar." Lucas sorriu em meio às lágrimas. "Eu achei que o senhor não me queria de volta." Ricardo apertou os olhos e balançou a cabeça. "Você sempre foi meu filho, Lucas. Sempre." E naquele momento, soube que meu lar estava completo outra vez. Naquela noite, voltamos para casa como se estivéssemos fechando um ciclo. O jantar foi silencioso, mas era um silêncio diferente. Um silêncio de compreensão, de reconciliação. Lucas ainda tinha um longo caminho pela frente. Ainda havia feridas a serem curadas. Mas ele estava de volta. E para uma mãe, isso era tudo. Os dias seguintes foram diferentes. Não havia mais o silêncio pesado que antes dominava a casa. Mas também não havia euforia. Havia um recomeço. Lucas ainda era um homem marcado pelos erros do passado. Ainda carregava nos olhos o peso das escolhas que fez. Mas agora, ele carregava algo mais. Ele carregava esperança. E isso já era o suficiente para mim. A convivência com o Ricardo era cuidadosa, como se andassem sobre cacos de vidro. Mas aos poucos, eu via o gelo derretendo. Um dia, ouvi a voz do Ricardo vindo da varanda. "Lucas, me ajuda aqui com essa ferramenta." Meu coração saltou. Lucas hesitou, mas se aproximou. Vi os dois trabalharem juntos por alguns minutos, sem dizer muita coisa. Mas então, algo aconteceu. Ricardo bateu no ombro do filho e disse: "Você tá enferrujado, hein?" Lucas sorriu. E naquele sorriso vi um lampejo do menino que ele um dia foi. Uma noite, enquanto eu lavava os pratos, ouvi o Lucas se aproximar. "Mãe!" Virei e vi que ele segurava algo nas mãos. Era o velho rádio de pilha que ele sempre gostou. "Funciona ainda?" perguntei, surpresa. Ele sorriu. E eu consertei. Meus olhos se encheram de lágrimas. "Eu nunca perdi a esperança de que você consertaria tudo, meu filho." Ele desviou o olhar, emocionado. "Obrigado por nunca ter desistido de mim." Eu o abracei. "Uma mãe nunca desiste, Lucas." Nunca. Lucas começou a procurar trabalho. Ricardo, mesmo sem dizer muito, perguntou a um amigo se conhecia alguém que estivesse contratando. E um mês depois, meu filho conseguiu seu primeiro emprego. No dia que ele saiu para o primeiro dia de trabalho, eu o vi colocando a camisa de botões que o Ricardo um dia usou. O sol brilhava forte, iluminando o rosto dele quando ele se despediu. "Volto mais tarde, mãe. Se cuida, meu amor." E então ele saiu pela porta. Dessa vez, não era uma despedida. Era um novo começo. Naquela noite, sentei no quintal e olhei para as estrelas. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu perdi tanto, mas eu também ganhei tudo de volta. O amor da minha família, a paz do meu lar, a certeza de que valeu a pena lutar. E ali, sozinha, sussurrei para mim mesma: valeu a pena. E no fundo, sabia que meu coração nunca mais estaria vazio. Porque apesar de tudo, o amor sempre vence. Se você gostou desse relato da minha vida, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo. Até mais, queridas e queridos!